Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Neste vídeo eu vou resolver mais alguns exemplos de derivadas usando regra da cadeia. Então, o primeiro exemplo, a função é y igual a x vezes 3 elevado a x. Veja que aqui se trata também de uma regra do produto para a derivação. Lembrando a regra do produto, ela era escrita da seguinte forma. Você tem uma função y que eu quero derivar, pela regra do produto, ela seria assim, ó, u' vezes v mais u vezes v'. Bom, então aqui quem está fazendo o papel de u é a função x e quem faz papel de v é o e elevado a 3x. Então a derivada aqui y em relação a x, usando aqui a regra do produto, eu tenho a derivada de x, que é 1, multiplicado por e elevado a 3x, que é a função sem derivar, mais a primeira função agora não deriva, que é a x, vezes e elevado a 3x. E elevado a 3x é uma função que requer em sua derivação o uso da regra da cadeia. Nós sabemos então que a função e, ela repete o seu valor, e multiplica pela derivada do expoente dela, que no caso aqui é 3. Bom, só fazendo um ajuste aqui na função, eu posso colocar então em evidência o e elevado a 3x. E isso ficaria como 1 mais 3x. Pronto, essa seria a derivada deste primeiro exemplo. Vamos ver um segundo exemplo aí. No meu segundo exemplo, eu tenho aqui a função e elevado a menos x vezes seno de x. Também ainda continua sendo um produto. Então, vamos aplicar a regra do produto aqui para a derivada. Y' igual a e elevado a menos x derivado. Lembrando que aqui vou usar a regra da cadeia. Então, eu repito a função e multiplico pela derivada do expoente, que no caso aqui é menos 1. E multiplico por a função seno, porque eu não vou derivá-la agora. Isso tudo mais o e elevado a menos x, pois eu não vou derivá-lo, vezes a função seno derivada, que é cosseno de x. Bom, fazendo já os ajustes aí, eu vou ter aqui como menos e elevado a menos x, que multiplica seno de x, mais e elevado a menos x vezes cosseno de x. Bom, eu poderia parar por aqui, mas eu vou continuar colocando o e elevado a menos x em evidência. E com isso eu tenho aqui menos seno de x mais cosseno de x. Pronto. Essa é a derivada deste exemplo. Vamos fazer um terceiro exemplo aí. No terceiro exemplo, eu tenho aqui a função y igual a e elevado a menos x quadrado vezes ln de 2x mais 1. Então, a derivada vai ser igual a... Bom, aqui ainda é um produto, então, pela regra do produto, eu derivo essa primeira função. Então, ela ficaria e elevado a menos x quadrado vezes o expoente derivado, que no caso, menos 2x. Tudo isso vezes a função ln sem derivar, ln de 2x mais 1. Aí agora, mais, a nossa primeira função não deriva mais, que é o e elevado a menos x quadrado, vezes a função ln derivado. Bom, o ln derivado, logaritmo derivado, ele é a derivada do logaritmando, que no caso aqui 2, dividido pelo logaritmando sem dividir. 2 dividido por 2x mais 1. Bom, fazendo alguns ajustes aqui, eu vejo que eu posso colocar em evidência o número 2 e a função e elevado a menos x ao quadrado. Então, aí aqui, quando eu coloco em evidência, vai ficar apenas o x e o ln de 2x mais 1. E aqui deste lado, aqui eu tenho que colocar o sinal de menos aqui, porque é esse sinal do menos que estava aqui. Então aqui eu coloco mais,
1 sobre 2x mais 1. Fecho aqui. Pronto. Essa foi a derivada desse exemplo. Vamos fazer o quarto e último exemplo. Eu tenho aqui então a função e elevado a x vezes cosseno de 2x. Então a derivada vai ficar assim, ó. Derivo a primeira função, que é e de x, vezes o cosseno de 2x, é a função sem derivar, mais o e de x, a função sem derivar, vezes o cosseno de 2x derivado, ele seria menos seno de 2x que multiplica 2. E aí, ajustando a função, a gente coloca em evidência o e elevado a x. E aí, aqui dentro, a gente fica com cosseno de 2x menos 2 vezes seno de 2x. Pronto. E essa vai ser a derivada desse quarto e último exemplo. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos sobre derivada. Até lá!